Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nesta quinta-feira, trazendo mais um post para vocês. Nós vamos reagir junto aqui sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já está chegando aqui pela primeira vez, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Nós vamos aqui para mais um post completo. Também que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco porque a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, sim, mas o Gonzalo Plata foi convocado, o De La Cruz foi convocado, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, sim, porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, sim, a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí e as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo, o Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandro, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato. A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo, de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz, ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Muito bem, falando em seleção, a seleção brasileira foi convocada com 5 jogadores do Flamengo e o retorno do Neymar. A Bruna Carvalho estava lá e são 4 jogadores. Já ia falar, não foram 4, gente? Wesley, Danilo, Gerson. Isso, são 4 E jogadores. Léo Ortiz. Quem que foi que fez um negocinho antes de escrever o TP? Quem foi? É carnaval, né? É carnaval. Tá, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Deve ter um ex-Flamengo aí na lista também. O Vinícius Júnior. Tá explicado. Sabia, foi a pressa complicada. Entendeu? Você tá me entendendo? E o Neymar também, gente. Olha, o homem tá voltando pra seleção. A Bruna Carvalho tava lá e conta. O técnico Dorival Júnior anunciou o nome dos 23 jogadores que vão defender o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos à lista. Foram chamados os goleiros Alisson, Bento e Ederson, os defensores Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. André, Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha e Neymar Júnior no meio-campo. E Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior para o ataque. A maior parte hoje atua em times da Europa. 7 jogam no futebol brasileiro.
4 deles, inclusive no Flamengo. E o Wesley sendo convocado pela primeira vez. A seleção brasileira se apresenta agora no dia 17, em Brasília. O próximo jogo é no dia 20 de março, contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Depois, no dia 24, eles já viajam, fazem o último treino e tem o segundo jogo marcado para o dia 25, em Buenos Aires, contra a Argentina. Muito bem, ela comentou, a Bruninha, que em relação ao Wesley, né, a primeira convocação dele para a seleção principal, e aí a gente tem a reação do jogador quando ficou sabendo que foi convocado. Cadê? Olha aí, ó. Wanderson, do Mônaco, e o Wesley. Eu fico feliz com isso, porque enquanto existir essa reação, a gente vê que a seleção brasileira vive, Lucas Pedrosa. É verdade. Porque a gente vê de uns 10 ou um pouco mais, você vai falar, entrevistar um jogador, a gente tem essa oportunidade, e o sonho deles é sempre jogar na Europa. Há um tempo atrás, o sonho do jogador era ser convocado para a seleção brasileira. Então, quando a gente vê uma reação assim tão positiva, que geralmente é assim, né? Os jogadores ficam sempre emocionados na primeira vez que são convocados. Eu fico muito feliz, todo mundo sabe como eu gosto da seleção. Agora, ô Pedrosa, tem algum nome que você achou que devia estar aí, não tá? Ou você concordou com tudo do Dorival? É sempre difícil concordar, né, gente? Porque... Eu não vou fazer aqui nenhum alarde, Claro. Meu Deus, convocação horrorosa, nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que ele convocou dentro dos jogadores. Não tem nenhum absurdo na lista, Claro. tá? Esse que é o mais importante, não tem nenhum absurdo. Agora, tem algumas pontuações que a gente pode fazer. Primeiramente, parabéns ao Wesley, que deu uma volta por cima maravilhosa na carreira dele. Jogador que quase foi vendido, teve problemas extracampo e depois jogou bola demais e agora está merecendo essa convocação. Para mim, vai ser titular, inclusive, nessa posição. Agora, o Danilo em si, como eu falei aqui, para mim, ele é um excelente jogador pro futebol brasileiro, mas o ciclo dele na seleção brasileira, na minha humilde visão, já acabou. Poderia ter convocado, por exemplo, ele deixou de convocar um lateral esquerdo. Só tem um lateral esquerdo na lista, que é o Arana. E que é um jogador que, inclusive, nem goza desse prestígio todo, nem tá jogando demais como em outros momentos o Arana já jogou. Eu acho que o Alex Telles poderia estar na lista. O Alex Telles é um jogador muito mais pronto nesse sentido e ele abriu mão de levar um lateral esquerdo, talvez para levar o Danilo. Porque na posição de zagueiro, Fernanda, para ser muito honesto, o Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal de altíssimo nível, o Marquinhos também, chover no molhado falar do Marquinhos, o Murilo tem jogado muito no Nottingham Forest e o Léo Ortiz estão na frente do Danilo. Já são 4. Já são 4, então eu não consegui entender ele levar o Danilo nesse momento, a não ser que seja realmente uma questão de liderança e tudo mais, porque o Danilo era capitão. Na posição de meio-campista, são ótimos jogadores, todos são ótimos jogadores, mas o Joelinton também, não vejo ele disputando a posição com o André, com o Bruno ou até mesmo com o Gerson. Acho que a seleção brasileira, por falta de projeto, deveria dar uma oportunidade a mais. Por exemplo, o Andrei Santos, que saiu aqui do Vasco, ele está fazendo uma temporada espetacular no futebol francês. Em vez de levar o Joelinton, que é um jogador que já até foi testado, poderia ter levado o André, que também foi testado, mas em outro momento da carreira. Porque você tem projeto, levar jogadores jovens. O Endrick, eu sempre sinto falta do Endrick quando o Endrick não é chamado. Porque o Endrick, independentemente de qualquer coisa, ele é um garoto que tem um talento geracional. Ele deveria estar nessa lista aí também. Então poderia ter tirado o Joelinton, colocado o Endrick. A gente alerta também pro Luiz Henrique, que acabou indo se esconder lá na Rússia, no futebol da Rússia, que lamento muito porque era um jogador que tinha performado demais na seleção brasileira, e isso mostra também, isso é um alerta para os jogadores que pensam só em dinheiro ou que pensam em mercado de futebol há um ano da Copa e sair de uma equipe como o Botafogo, que tinha acabado de ser campeão da América e ele foi o principal jogador da América, e ele talvez esteja perdendo a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Então, assim, é lamentável nesse sentido também. Que é um jogador que, na minha opinião, tem muito talento para estar aí. Poderia estar aí. O Luiz é um garoto corajoso, é um Sim. garoto que não sente peso de jogo. Poderia estar aí. Isso ficou muito mais do que provado numa final de Sim. Libertadores, quando o Botafogo tinha um a menos. E ele foi o homem da final. Sem dúvida. Sofrendo pênaltis, fazendo gol com um jogador a menos. E jogou muito na seleção, jogou Fernanda. muito na seleção, exatamente. Então, assim, não levar o Luiz Henrique, infelizmente, não dá nem pra chamar de erro, porque ele tomou uma decisão na carreira dele, na vida dele. Então, assim, de forma geral, a convocação é boa. Eu só pontuo essa questão do Danilo, que pra mim não deveria ter sido convocado. O Joelinton, eu trocaria o Joelinton pelo Endrick. Eu acho que a gente precisava do Endrick e isso se chama projeto. É maturar jogadores jovens e nesse sentido de experiência de seleção brasileira. Não é só levar quem vai dar resultado esportivo, porque resultado esportivo,
Rodrigo, um dos melhores do mundo. Vinícius Júnior, o melhor do mundo. Rafinha, um dos melhores do mundo. Neymar também vai jogar com certeza. O Matheus Cunha fazendo uma ótima temporada pelo Wolverhampton lá na Premier League. O João Pedro também pelo Brighton jogando muito. Savinho, titular do Manchester City. Então assim, cara, a seleção brasileira tinha que ter projeto. Eu sou a favor de levar mais jogadores jovens para que tenham projeto. Se a gente for pensar na Espanha, na Alemanha, na França, que ganhou as 3 últimas Copas aí, são seleções que fizeram o projeto de Copa do Mundo. Coisa que o Brasil já não faz há muito tempo. E assim, o Brasil tinha uma máxima em Copas que o 23º jogador era sempre um garoto super jovem, mas grande, como você falou, né? Geracional, né? Sim. Um cara que a gente sabe que se projetar em 5, 10 anos vai ser um fora de série. Fez isso com o Ronaldo Fenômeno, fez isso com o Kaká. Levá-lo muito jovem para sentar no banco, olhar, observar e ficar pronto para um próximo ciclo de Copa. Isso poderia ser pensado também hoje em relação às convocações, né? Já que a gente não tem aquelas cartas marcadas absolutas com extremo talento, como sempre tivemos, a gente sabia de cabeça os jogadores que seriam convocados. Não, mas eu digo assim, eram as cartas marcadas porque era gente... Eu tô falando de um Rivaldo, de um Romário... Em todas as posições, né? Cafu, Roberto já tinha Carlos. os caras que eram os caras. Agora a gente está precisando descobrir, lapidar, entender o que é esse novo momento da seleção brasileira. E você matou a charada, esse projeto... Talvez está na hora da gente fazer isso. Não existe. É o que é pra gente falar, hein, ô Big Boys? Do Neymar. Eu sou fã do Neymar, você sabe disso, né, Pedro? Eu acho ele, assim, nos nossos últimos 15 anos, o maior que nós fabricamos aqui no nosso Brasil. A potência que é o Neymar, a qualidade, a inteligência, a coragem, a habilidade. O Neymar é um jogador dentro de campo completo, né? Tecnicamente falando. Ele é um gênio. E ele tá muito à vontade no Santos. Eu tenho assistido as partidas no Santos, não pelo Neymar, por um outro jogador. Ah, é? É. Tiquinho? É. Então eu tenho visto bastante assistido aos jogos do Santos, por conta do Tiquinho, que eu sou fã. E aí acabo vendo o Neymar. Mais notícia ainda sobre o Flamengo. O Flamengo de Felipe Luiz pode perder um dos seus melhores jogadores para o Arsenal nessa temporada. O clube londrino já teria realizado contato com o staff do jogador. O Flamengo vai vender algum jogador. O Flamengo pode encerrar aí a temporada do futebol brasileiro sem um dos seus grandes jogadores aí na atualidade, né? O Flamengo aí tem muitos jogadores, a gente sabe que alguns jogadores do Flamengo aí tem muito interesse e é muito cobiçado aí pelos times da Europa, né? Principalmente jogadores que a gente viu aí, alguns comentários saírem de Gerson, né? Isso sim, mas tem outros jogadores aí, teve Gerson, e agora também alguns jogadores convocados aí para o Brasil, com certeza vai chamar mais a atenção aí dos times medianos aí da Europa. Conforme noticiado pelo portal R1 Sport, o atleta se tornou alvo do Arsenal, que já estaria realizado uma consulta para saber detalhes sobre possíveis negociação. Deixou claro que não pretende vender nenhum jogador nesse momento, liberar nenhum outro jogador importante. Mas, no entanto, o jogador está na mira de um grande destaque aí do futebol europeu, que se torna o alvo principal do Arsenal, um gigante europeu, né? Então se trata-se do lateral direito Werner, o mais novo alvo aí de Arteta para o Arsenal, informa aí fonte citada. Então o Flamengo vê interesse do Arsenal em titular. Ainda de acordo com a publicação, as negociações do clube serão abertas apenas se o Arsenal aceitar pagar e o exigido pelo Flamengo. Por outro lado, o clube carioca acredita que o jogador poderia se valorizar ainda mais pós o Mundial. Então, seria um grande aí reforço para o Arsenal e uma grande venda para o Flamengo, né? Em torno de hoje está mirando aí 330 milhões a multa contratual de Werner, muito caro. Se o Arsenal aceitasse pagar, seria a maior venda aí do Flamengo, né? Muita grana aí pode jorrar aí na diretoria aí, na conta bancária do Flamengo. O Werner é um grande jogador, acabou de ser convocado aí para a seleção brasileira. E aí a gente sabe, né? Convocado pela seleção brasileira, seu staff e sua mídia aumenta e também a proposta do jogador se valoriza, né? Vamos dizer. E se ele desempenhar um bom papel pela seleção brasileira, acredito que por ele ser novo, ele possa ter algumas oportunidades aí com o Dorival. E se entrar bem no jogo, é um jogador ainda de apenas 21 anos
e é o considerado o melhor jogador lateral direito no futebol brasileiro na atualidade, né? Muito novo aí, tem muito aí para sonhar, para amadurecer aí no futebol. A gente viu aí que de 1 ano e meio para cá, o tanto que ele já evoluiu, né? Imagina quando ele chegar aí aos 23, 24 anos. Então, um garoto aí que tem muito a evoluir e entregar aí para a seleção brasileira e principalmente para o Flamengo, Marcelo.